Obrigada pelo acesso de vocês. Hoje a gente está aqui para falar sobre a importância das redes sociais na internet. A gente sabe que com o crescimento da internet e dos acessos ao Facebook, ao Instagram, a gente precisa estar cada vez mais conectado às redes sociais para vender. Então a gente sabe que possivelmente hoje o motivo pelos quais vocês estão assistindo a essa palestra tem muito a ver com o que vocês querem possivelmente vender mais, atrair mais clientes e manter os clientes que vocês já têm, certo? Então por isso a gente decidiu trazer para vocês o curso e a palestra que fala sobre os 5 tópicos que você precisa saber nas redes sociais. Hoje a gente decidiu dar um foco principal no Facebook, porque ele é uma ferramenta que tem grande adesão e grande contato com o público. Somente por mês são mais de 114 milhões de contas ativas, esses são dados atualizados inclusive. O Brasil é o terceiro em número de acessos, então a gente tem um acesso muito grande de brasileiros, são 650 horas por mês. O público do Brasil é basicamente maioria mulher, são 54% de mulheres e 46% de homens. Nós temos a faixa de idade de 18 a 44 anos, ali está crescendo também. E 8 em cada 10 pessoas acessam ao Facebook. Então, a gente decidiu escolher essa ferramenta justamente para vocês entenderem que não importa onde e qual seja o segmento de vocês, o cliente de vocês está no Facebook. Por isso, para começar, a gente queria muito trazer a ideia de uma noção básica para vocês entenderem o que é branding. Uma noção, por exemplo, que a gente fala quando a gente começa a melhorar nosso posicionamento nas redes sociais, a gente pensa em construção de marca. Antes mesmo de começar a pensar na venda, começar a pensar em como eu preciso alavancar as vendas e promoção, a gente tem que pensar na construção de marca e como a nossa marca tem sido construída nesses últimos tempos. Por isso a gente entra com o processo de branding e com o processo que vem tanto no ambiente offline quanto no ambiente online. Se eu fizer uma pergunta para vocês, por exemplo, uma camiseta branca comum, possivelmente de algodão, deve custar uns 20 reais ou uns 15, 20 reais por ali. Mas se hoje eu fizer que essa camiseta tenha um símbolo da Nike, por exemplo, ela acaba custando o triplo, possivelmente uns 100 reais. Então a gente percebe que a construção de marca da Nike é muito forte, a ponto das pessoas quererem pagar o triplo em uma camiseta apenas por causa da marca. O mesmo vale para uma xícara de café. Possivelmente a gente compra uma xícara de café da máquina reclamando que são R$ 2,50 e já é caro. Mas se a gente vai no Starbucks, no exterior, em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente não se importa em pagar 15 reais por uma xícara de café ou chocolate quente, por exemplo. Isso tudo acontece porque a construção de marca deles, tanto na internet quanto no ambiente offline, é forte o suficiente para que eles tenham esse desenvolvimento, para que eles vendam mais. Então a venda de vocês é uma consequência de toda a presença de marca que vocês vão construir com o tempo. Não tem a ver somente com o encher de promoções ou inundar a timeline das pessoas, mas sim com a construção que vocês fazem ao longo do tempo e ao longo de todo o tempo no Facebook, no Instagram, nos materiais gráficos, identidade visual. Então tudo isso é um conjunto de branding, como a gente chama. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, 77% dos brasileiros tomam decisões de compra a partir das redes sociais. Isso é um dado muito importante, especialmente para cá, para esse curso, para essa palestra que a gente está tendo. Por quê? Porque se 77% dos brasileiros tomam decisões de compra, significa que vocês têm que ficar muito atentos ao que vocês estão mostrando nas redes sociais. Eles estão vendo quem é vocês, quem é a marca de vocês e o que vocês oferecem, porque geralmente uma jornada de compra não é uma jornada linear. Então, o que acontece? A gente decide uma compra, a gente ouve uma indicação, a gente ouve um amigo, a gente conversa com vizinhos que eles nos indicam a Pet Shop X. Então, o que acontece? A gente entra nesse site, a gente entra no Facebook e a gente começa, então, a tomar decisões a partir disso. Por isso que a gente fala que as decisões são das redes sociais. Não quer dizer que eu vá comprar por ali,
mas quer dizer que eu vou tomar uma decisão baseada na maneira como a empresa se apresenta, na maneira como a empresa conversa comigo e todo o conteúdo que ela traz para mim. Por isso, em primeiro lugar, o nosso curso é baseado em 5 tópicos. Os 5 tópicos são planejamento, conteúdo, design, saque e anúncios. Hoje a gente vai falar sobre essas áreas que são muito importantes para vocês se desenvolverem nas redes sociais. Então, começando pela parte de planejamento, a gente gostaria de convidar vocês a pensar um pouco sobre quem é o público-alvo de vocês, quem compra de vocês, pelos que produtos que eles se interessam. Isso a gente chama de persona. É diferente do que vocês falam para mim, por exemplo, no ramo imobiliário, que o meu público-alvo são homens e mulheres de 20 a 50 anos. Isso é muito amplo. A gente quer trazer para vocês a percepção de persona. Quem é o comprador ideal de vocês, do produto que vocês têm? Quem é o comprador que vai trazer, que vai na loja de vocês, que vai virar fã, que vai indicar? É esse comprador que a gente precisa focar nas redes sociais. A gente não pode falar com o público-alvo inteiro, porque o público-alvo inteiro é muito amplo. Porque a gente fala de homens e mulheres, mas a gente não fala com ninguém. Então, a nossa ideia sempre é pensar quem é o público, quem é a pessoa que compra de vocês. O bacana seria, por exemplo, vocês criarem uma persona para cada produto. Como eu trouxe a questão do ramo imobiliário, se a gente parar para pensar um imóvel de alto padrão, um imóvel de alto padrão poderia ter como comprador ideal um homem de 35 anos, de carro sedã, que já esteja bem de vida, mas que não more mais com os filhos. Então, a nossa ideia é criar uma história, criar um background, criar todo um ambiente para essa pessoa e criar essa pessoa de verdade. Porque a gente não deve só focar num público que é muito amplo, mas sim focar nos públicos e nas pessoas que são ideais para cada produto. Por isso, na hora de criar uma persona, a gente pode pensar em nome, a gente pode pensar em sexo, idade, cargo, ocupação, ramo de atividade, nível de escolaridade. Qual o problema que vocês querem resolver com esse produto? Vocês querem satisfazer a emoção, satisfazer a razão? O que leva vocês a trazerem esse produto para a pessoa? Como que ela vai tomar essa decisão? Ela vai tomar essa decisão se vocês derem uma promoção, ou ela vai tomar essa decisão se vocês tocarem o coração dela? Então, vocês têm que analisar muito essa relação com a persona de vocês na hora de criar conteúdo também. Então, pensem muito por que ela compartilharia o conteúdo de vocês. Por que o conteúdo de vocês tocaria elas? Essa é uma parte muito importante para vocês pensarem em planejamento antes mesmo de começar a pensar em conteúdo e em todo o restante do Facebook. Por isso, tudo que a gente quer falar em relação ao planejamento entra. Antes mesmo de criação de posts, estudem a empresa, estudem a missão, estuda quais são a visão de vocês, os valores, o que vocês querem passar, quem é a empresa, o cerne da empresa. Estuda a persona, vê quem é a persona do imóvel de alto padrão, do imóvel Minha Casa Minha Vida. Estudem a persona e saibam ela de cor. Uma boa dica que a gente brinca bastante é imprimir uma foto dessa pessoa, escrever os detalhes e colar na parede, por exemplo. Toda vez que vocês quiserem falar de um produto, vocês têm que pensar nessa pessoa. Vocês vão ver essa pessoa na parede de vocês e vocês vão pensar nela como a pessoa-chave para o produto de vocês e para a divulgação. Encontre o tom de voz de vocês nas redes sociais. Porque vocês têm que decidir, então, qual vai ser a linguagem de vocês. Vai ser informal? Vai ser bem formal? Como vocês querem acessar o público? Vocês vão usar emojis? Vocês não vão? Encontrem uma forma que vocês queiram se reportar ao público e que condiga a empresa de vocês. Se vocês são uma empresa mais séria, vocês têm que ter um vocabulário mais sério. Se vocês são uma empresa mais informal, que pode fazer brincadeiras, utilizem isso. E mostrem, então, em todos os posts qual é o posicionamento de vocês. Eu sei que a empresa tal é idônea, eu sei que a empresa tal é transparente, então mostrem o posicionamento de vocês em todas as postagens que vocês fizerem. Isso tem muito a ver com o planejamento. Por isso, a gente tem várias questões que vêm muito
para nós de pergunta, o que eu devo fazer, quantas vezes eu devo postar, porque isso também faz parte de um planejamento. Como a gente fala e costuma brincar, não adianta tirar uma foto, a gente tá aqui conversando, daqui a pouco eu vou ali, não tenho nada para postar hoje, tira uma foto, posta essa foto e pronto, foi. Não, a gente tem que ter um planejamento. Então a gente tem que saber quantas vezes eu vou postar no dia, que horas eu vou postar, como é que eu vou manter esse engajamento. Então, perguntas comuns que a gente pode trazer para essa discussão hoje. Quantas vezes eu devo postar por dia? Não existe uma resposta exata para vocês. Eu não tenho como dizer não, tem que ser 5 vezes ao dia, senão não vai dar certo. Muitas empresas postam apenas uma vez ao dia. Muitas postam 3 vezes na semana e muitas postam diversas vezes ao dia. Eu só peço para vocês tomarem muito cuidado para não inundar a timeline. Porque as pessoas não gostam de ver repetidamente a mesma coisa ou ter muita coisa da mesma empresa. Então, o bacana é sempre dar um intervalinho de mais ou menos umas 3 horas, que era a quantidade de tempo que o post fica na timeline das pessoas quando não tem interação. Então, tenham um intervalinho de tempo, façam uma divisão de horários. Então, não façam tudo de uma vez só, não postem, tirei 15 fotos, postar uma do lado da outra. Não inundem essa timeline das pessoas. Além disso, todo mundo pergunta, qual que é o melhor horário? Que horas eu vou postar? Eu vou postar de manhã, eu vou postar de tarde, eu vou postar de noite? De regra, geralmente, os melhores horários são à noite. Na maioria das empresas, o melhor horário é à noite. Mas o que é bacana é vocês descobrirem qual é o melhor horário para a empresa de vocês. O que vocês podem fazer é entrar na fanpage de vocês ali mesmo e entrar na parte de informações e vocês vão clicar informações, publicações e vocês vão acessar quais são os melhores dias e os melhores horários de postagem. Se vocês não quiserem postar todos os dias, selecionem os melhores dias para vocês. Se vocês não vão postar várias vezes ao dia, selecionem os melhores horários. Então, esse local é muito bacana para vocês terem uma noção, então, de como é a reação do público de vocês. Porque cada público é um público, não tem como bater o martelo. Mas existem segmentos que dependem bastante do horário. Mercado imobiliário funciona bastante à noite. Restaurantes, cafeterias funcionam bastante pela manhã, porque é quando as pessoas estão decidindo o que elas vão comer. Então, investiguem novamente, volta para o planejamento, quem é a persona, quem é a empresa de vocês, que vocês vão acabar descobrindo também o melhor horário para as postagens. E que tipos de postagens dão mais engajamento? Muitas pessoas perguntam, o que eu posto, como é que eu vendo, o que eu faço? De modo geral também, o interessante é nunca postar somente um texto. Postem com uma imagem, postem com vídeo. Vídeos têm dado muito certo no Facebook. Vídeos têm dado um retorno absurdo, então eles ranqueiam super bem na página. Se a gente posta um vídeo, se vocês estão agora e vocês fazem uma live, que está dando muito certo também, vocês fazem um vídeo, eles têm um retorno bem alto e o vídeo sobe na linha do tempo das pessoas. Então, vídeos dão muito certo. E imagens, sempre a tendência a ter imagens. Então, não coloquem só texto, não coloquem só link, coloquem imagens, coloquem vídeos. E a gente até pensa, brincar com memes, brincar com coisas diferentes, isso gera muito engajamento nas pessoas. E como é que eu vou manter? Se eu tenho engajamento, se eu tenho curtidas, como que eu mantenho essas curtidas e esses comentários e compartilhamentos? Mantenha frequência nas postagens. Cuidado para não ser aquela tipo de página que posta uma vez aqui, outra vez aqui 20 dias, daqui 30 dias. Façam uma regularidade de postagens, criem um cronograma que a gente vai falar daqui a pouquinho no conteúdo, mas mantenham então a frequência das postagens de vocês, porque não é bacana então aqueles que esquecem. Isso acontece muito, a gente esquece de postar, mas se tiver o planejamento, a gente não vai esquecer. Mostra que está presente, interage com o cliente, isso é uma coisa muito bacana. Quando o cliente comentar, comenta de volta, responde, brinca, chama para conversa. Essa interação com o cliente também traz bastante engajamento. Posta na hora certa, como a gente falou ali, seja amigável, importe-se.
Isso é uma coisa muito importante que a gente vai bater bastante nessa tecla. Não pensem somente em vender. Embora, com certeza, a maior parte das perguntas que virão, a maior parte das pessoas pensam: como eu vou vender? Pelo amor de Deus, me ajudem a vender. Mas não pensem como objetivo final somente a venda. O Facebook funciona sim como um canal de venda excelente, mas não pensem somente nisso. Não pensem só que eu preciso postar para vender, por favor, comprem de mim. Esse desespero as pessoas percebem e as pessoas não gostam e se sentem agredidas com isso. É um pouco inconsciente, mas se vocês mesmos pararem para pensar, isso também deve acontecer com vocês. Então, tentem não manter esse pensamento de venda. Vocês não gostam quando vocês entram numa loja e a pessoa começa: e aí, gostou? Sabe, aquela invasão. Então, atentem-se a isso e não invadam, então, o espaço das pessoas. Por fim, uma coisa que é muito interessante para vocês levarem em consideração em relação ainda ao planejamento, não fiquem pensando só nas curtidas. Não fiquem pensando só: minha página tem 10 mil curtidas, o meu post só deu 2 curtidas. Pensem mais que isso. Pensem no engajamento, pensem na forma como as pessoas receberam aquele conteúdo. De modo geral, o que tem mais peso numa interação, numa conversação no Facebook, são os compartilhamentos. Então, os cliques, que é aquela parte de alcance, ou quando a pessoa clica na foto, não tem tanta importância. As curtidas acabam sendo um pouco mais de vaidade do que de fato que a pessoa gostou. Pensando pela nossa experiência online, a gente curte rapidamente várias coisas. As coisas estão passando, legalzinho, a gente começa a curtir. Mas é importante que vocês saibam que comentário, por exemplo, já exige mais da pessoa. A pessoa precisa muito mais de esforço para comentar. Então, se ela comentou, ela gostou muito. Agora, se ela compartilhou, ela com certeza amou o conteúdo de vocês. Por quê? Porque pensem na timeline de vocês de novo. Vocês compartilham conteúdos que não dizem sobre vocês? Vocês compartilham conteúdos que não chamam atenção ou conteúdos que sejam só de um produto de venda? Vocês compartilham coisas que conversem com vocês. Porque na hora da marca, na hora de comprar, a pessoa vai lembrar de vocês. Porque vocês dão um conteúdo legal. Então é justamente essa parte que a gente pensa sobre planejamento. E aí a gente lança ainda uma brincadeira que o Facebook não serve só para exibir os produtos. É claro que a gente vai exibir, mas a gente tem que criar conteúdo para que as pessoas queiram compartilhar, para que as pessoas queiram interagir. E que não seja somente um canal de vendas, mas também uma maneira das pessoas enxergarem vocês e de reforçarem a marca. Mas é claro que a gente também vai aprender a vender entrando com conteúdo, anúncios e design, porque todo mundo precisa vender, claro. Então, pensando em conteúdo. Quando a gente pensa em conteúdo, que é a parte de texto, que é a parte de formatos, conteúdo volta para a parte do planejamento. A gente tem que ter um planejamento de conteúdo. Como eu falei antes, não basta a gente tirar umas fotos e pensar: vamos postar agora, tirei uma foto ali, uma foto aqui, vou postar. Façam um planejamento, estabeleçam esse planejamento. O que vai na segunda, o que vai na terça, o que vai na quarta. Tudo que vocês pretendem postar, podem fazer uma planilha no Excel, uma planilha no Word. Façam um tipo de planejamento. O que vocês querem botar de texto, para que persona é. Aí entra de novo a persona. Então, pensem na estratégia que vocês querem com aquele planejamento. Pensem no formato. O interessante é sempre dar um foco especial. Se vocês têm o Facebook como canal de vendas e o Facebook funciona como um canal de vendas, aproveitem isso. Criem conteúdo e pensem no conteúdo. Por isso a gente tem algumas ideias de formatos de conteúdo para vocês utilizarem. Entra muito ali na questão de vídeos, como eu falei, que tem um retorno bem bacana. Mas são vídeos postados diretamente no Facebook, não puxados do YouTube. Puxados do YouTube tem menos retorno. Então, quando a gente faz direto do Facebook, tem um retorno super bacana. Textos, mas aí cuidado para não serem só os textos. Imagens e GIFs. Os GIFs são aquelas imagens que se mexem. Então, vocês também têm essa opção de utilizar os GIFs, que fica bem legal. E links para o site. Vocês sempre são bem-vindos a postarem links, a chamarem para o site de vocês. Tem uma notícia interessante, chamar para essa notícia que tem a ver com o público de vocês.
Então é bem relevante isso. Uma observação, como eu disse, chamar para o público, vocês tendo noção da persona de vocês não vão fazer cards ou artes que tenham nada a ver com o negócio de vocês. Um exemplo, se por exemplo vocês têm uma loja, de uma pet shop, vocês não vão fazer uma arte de dia do dentista, vocês não vão fazer uma arte de dia do psicólogo daqui a pouco. Então vocês têm que conhecer a persona, vocês têm que conhecer quem vai na loja de vocês, para vocês pensarem no conteúdo ideal para essa pessoa. Então, algumas ideias que a gente traz de posts para vocês, que são muito bacanas e que vocês podem utilizar. Essa é legal se vocês quiserem anotar, para vocês terem para a vida. A gente utiliza bastante isso na empresa. Então, é bem bacana vocês fazerem essa análise. Tem ideias de promocionais, vocês podem então fazer a parte promocional. A gente não está aqui para dizer que vocês não podem fazer promoção. Vocês podem e devem fazer promoção, as pessoas precisam saber quais são os produtos que vocês oferecem. Enquetes são bem legais de fazer porque a gente consegue ver o retorno do público. Então a gente entende como é que o público está reagindo, a gente vê como é que uma ideia bacana é fazer com aquelas reações que o Facebook tem, de gostei, amei, agora tem um novo de gratidão. Então fazer com as enquetes é uma coisa bem bacana que estão utilizando e que vocês têm um retorno legal, porque as pessoas acham uma marca queridinha. Opiniões, vocês como empresa podem se posicionar como uma opinião do que vocês pensam sobre um assunto relevante ao mercado de vocês. Perguntas frequentes, essa é uma ideia bem legal, daqui a pouco de vocês buscarem a equipe, vocês anotarem quais são as perguntas frequentes que os clientes trazem, o que eles geralmente pensam, então ter essa ideia de perguntas frequentes. Memes, o que são memes? Memes são aquelas brincadeirinhas que surgem na mídia, que tem uma conotação engraçada e que começam a viralizar. Um exemplo que teve recentemente foi aquele 9 verdades e uma mentira. Possivelmente todo mundo viu na sua timeline, 1 milhão de amigos compartilhando aquilo e muita gente viu com certeza. Porém, memes também podem ser utilizados por marcas. Vocês também poderiam fazer uma brincadeira do 9 verdades e uma mentira sobre o mercado de marketing. Vocês podem fazer brincadeiras com as empresas de vocês, se couber, claro. Se a linguagem da empresa lá do planejamento for mais formal, é melhor não fazer essa brincadeira. Mas se tiver essa informalidade, sintam-se à vontade, vocês são vistos de uma forma bacana e vocês têm essa liberdade de fazer. Listas funcionam muito bem com as pessoas. Então, vocês listando 3 coisas que vocês precisam saber sobre mídias sociais. Vocês viram a brincadeira que a gente fez? 5 tópicos essenciais que você precisa saber para as redes sociais. Então, essa parte de listas é bacana. Datas comemorativas, então escolham datas relevantes. Inspiracional, algumas empresas gostam de utilizar inspirações. Então, sintam-se à vontade, se couber para vocês, usarem frases chamando atenção. Não tanto do bom dia, mas uma frase que seja inspiracional de empreendedorismo, de mercado, que tenha a ver com vocês. Colaboradores e bastidores. Lembrem-se, pessoas são tudo. Quando vocês põem rostos de pessoas, os rostos chamam muito a atenção. Então, quando vocês puderem e tiverem o aval dos colaboradores, tirem uma foto da equipe, tirem uma foto dos bastidores, o que eles estão fazendo, vai ter uma festinha do setor, tira uma foto, mostrem os rostos, mostrem quem são as pessoas que trabalham ali com vocês. Isso dá muito mais engajamento de forma orgânica e não paga, claro. Estatísticas, tendências e infográficos. Se vocês têm estatísticas do negócio de vocês, mostrem. Isso é bacana, por quê? Porque as pessoas conseguem ver mais veracidade no que vocês fazem. Se eu chego para vocês e digo que tem 3 milhões de pequenas e microempresas ligadas no Facebook, isso é impactante, não é? Isso é uma verdade. Por quê? Porque eu estudei o meu mercado, que eu estou inserida. Então, se eu trouxer dados para vocês, vocês vão ter mais credibilidade para o que eu estou dizendo. Então, criem um calendário para as postagens, agendem as postagens, usem títulos atraentes,
Usem perguntas retóricas, você sabia, já parou para pensar, e façam textos pequenos. Isso é uma parte muito importante. Façam textos pequenos, não utilizem mais do que 3 linhas, porque isso dá quando a pessoa tem que clicar no ver mais, ela já não se interessa tanto pela publicação de vocês. E uma coisa que é uma dica que eu costumo trazer e que muitas pessoas se impactam, não precisa encher de hashtag. O Facebook não tem tanta reação com hashtags, então, diferente do Instagram, claro. Mas não precisa usar hashtag, então tirem de vocês, não precisa encher para não ficar poluído. E não tem problema, não é o Instagram. Agora, quando a gente pensa na parte de design, a gente pensa como vai ser minha postagem, como vai ser minha arte. Esse é o terceiro tópico muito importante que a gente tem que abordar na questão das redes sociais para vocês. Uma coisa muito importante é vocês terem coerência. Se vocês têm um logotipo, por exemplo, como esse que eu mostro para vocês de uma cliente que nós atendemos. A Lorena Ziegler Doces faz doces gourmet. Então, por exemplo, ela tem um logotipo amarelinho. Se a gente utiliza na capa, por exemplo, a gente segue com o mesmo tipo, com os mesmos elementos. Então, sempre procurem casar o logotipo com os outros elementos. Não façam uma bagunça de cores, uma bagunça de letras. Tenham essa atenção redobrada na hora de exibir o design. Isso porque o design, de forma inconsciente, transmite credibilidade pra gente. Se nós olhamos um design bem feito, a gente automaticamente acaba acreditando mais na marca. Isso é fato, é inconsciente. Se vocês fizerem isso e testarem, vocês vão ver que isso acontece também com vocês. Então, na parte de design, a gente gosta de trazer, uma forma pincelada, quais são os mandamentos do design para o Facebook. O que eu posso e o que eu não posso fazer no Facebook. Uma brincadeira é, não encherás de texto nos cards. Os cards, né, são as artezinhas que a gente monta, por exemplo, como essa daqui. A gente monta uma arte específica para o cliente, no caso, ou para vocês. E então a ideia é não encher de muito texto, não põe muita informação, até porque na hora de patrocinar vocês precisam que tenha um pouco texto. Não coloca muita informação, coloca na legenda, tenta ser mais sucinto, deixa essa parte para a legenda. Não coloquem o logo branco nos cards. O que é o logo branco? É aquele quadradinho que fica atrás da logotipo de vocês, às vezes tem um logo branco. Tomem o cuidado para que ele esteja transparente na hora de adicionar. Então, não ponham o logo branco, utilizem ele em PNG, que é o formato, que a gente vai falar ali em seguida, mostra. O formato PNG é mais em alta resolução e ele pode ficar transparente, então tenham esse cuidado para não ficar o branquinho. Não salvem a imagem em JPEG, então JPEG quando vocês abrem até mesmo no Paint, no Photoshop, no Corel, vocês salvem em PNG, porque quando ela for para o Facebook ela vai comprimir. Não baixem a imagem do Google sem autorização, baixem de um banco de imagens, pode ser um banco de imagens gratuito. Tenham cuidado com isso para não terem problemas futuros com fotógrafos. Não usem muitas cores na mesma imagem, então respeitem as cores da marca de vocês. Não precisa colocar 400 cores que a gente acha bonito. Mantenham a cor então que fala sobre vocês. E não utilizem muitas fontes. As fontes são a letra, né? Então, não utilizem muitas letras diferentes no card. Daqui a pouco lá em cima em negrito, depois em regular, depois itálico. Mantenham uma fonte padrão, 1, 2 fontes, mas não extrapolem nesse sentido. Quando a gente pensa, então, a gente deixa uns links úteis para vocês, que são bacanas de vocês aprenderem na parte do design. O Canva é para vocês criarem cards bonitinhos. Vocês podem fazer as artes direto ali, mas cuidado com essas dicas que a gente deu agora. O LibreStock é uma ferramenta de banco de imagens gratuito. O Fonts Curl e o da Fonte são fontes e tipografias para vocês baixarem as letras. E o Flat Icon
é para vocês terem ícones e terem aquelas coisinhas, um coraçãozinho, uma florzinha, uma pessoa, vocês botarem uma forma de ilustração. Esses links vocês vão ter acesso depois, então vocês podem também colocar terem esse como norte para o design de vocês. O quarto ponto que a gente precisa focar é a questão do saque. O saque é uma parte muito importante porque atualmente ele representa 35% das interações de todo mundo, eu digo do cliente com a empresa. Porque isso quer dizer, eu falar no chat online, eu falar no Facebook, o atendimento pela internet cresceu muito. Isso vocês podem ver porque pelo Facebook as pessoas chamam vocês, pelo Instagram as pessoas chamam vocês, pelo chat online se vocês tiverem, por e-mail. As pessoas têm cada vez preferido menos utilizar o telefone. Então, vocês têm que ter esse tipo de atendimento regularizado, mesmo que seja pelo WhatsApp. O bacana, então, é criar respostas prontas, criar ideias do que vocês podem responder, terem respostas queridas para cada uma dessas questões. Então, uma pessoa pedir uma informação de preço, não seja tão ríspido de oi, custa tanto. Mas não, agradecer o contato, agradecer por ter chamado, dar uma enrolada, seja querido. Então, para trazer essa aproximação com o cliente. Porque se a gente deixa só, oi, custa tanto, é como o cliente chegar na nossa vitrine, olhar, a gente simplesmente não fazer nada. Ou o cliente entra na nossa loja, fica olhando pra gente, pergunta quanto está o valor, a gente responde e o cliente vai embora. É basicamente isso. O saque é o cliente batendo na nossa porta. Então, deem bastante atenção para eles, deem bastante carinho, respondam, sempre lancem uma nova pergunta. Qual o preço? Custa tanto. Você quer dar uma olhada? O que você acha de dar uma passadinha? Chama a pessoa para vir até vocês. Então, tenham bastante esse cuidado também no atendimento. Pode ter bastante questão de crises no saque. Então, algumas pessoas podem vir reclamar para vocês da empresa de vocês. Então, tomem cuidado também nessas respostas para vocês não serem muito ríspidos, para vocês não criarem uma briga, mas sim criarem um momento, né, de resolução de problemas, porque às vezes, se tem algum problema, a pessoa entra direto nas redes sociais para reclamar. Vocês sabem que isso acontece porque possivelmente alguém já deve ter feito isso. A gente fica bravo e a gente entra na rede social e reclama, porque a gente sabe que a gente vai ser atendido. E vocês devem fazer isso com o cliente de vocês também. Vocês devem atender eles com carinho, bonifica, conversa, entende o que aconteceu, mostra preocupação. Então essa é uma parte muito importante para o cliente de vocês, para o cliente ver que vocês estão prestando atenção. E essa entra de novo naquela parte de interação e naquela parte de como vocês vão manter o engajamento na página. Quanto mais querido vocês forem, mais engajada vai ser a página e, consequentemente, mais vendas vocês vão ter. Uma coisa que chega, então, na nossa quinta parte, que é sempre a parte mais queridinha das pessoas, porque pensamos como fazer os anúncios. Muitas pessoas perguntam como que eu vou vender mais, o que eu faço, eu vou criar minhas promoções e como é que vai chegar nas pessoas. Uma coisa que é importante de trazer para vocês é que entendam que atualmente o perfil tem mais engajamento do que uma página. Então, por exemplo, se vocês postam foto de um produto de vocês no perfil de vocês, vai gerar muito mais engajamento do que na página. Porém, não é permitido vocês postarem no perfil uma venda, porque o Facebook quer que vocês anunciem. O Facebook quer que vocês patrocinem a postagem de vocês. Então, o perfil, como pessoa, dá muito mais engajamento, dá muito mais resultado, mas é proibido. Vocês são obrigados a converter em página. Então, inclusive, tem uma parte legal no Facebook que diz que vocês precisam converter o perfil em página, porque não se pode vender nada por perfil. Então, tenham essa atenção também. E a parte de anúncios é porque eles querem que vocês anunciem. Eles querem que vocês gastem cada vez mais no Facebook. E claro que a gente acaba gastando mais porque a gente quer vender. Mas, com algumas dicas, vocês vão ver que vocês não precisam gastar tanto assim para vender.
Muita gente chega com, nossa, eu gasto R$1.000, eu gasto R$500, eu gasto 400. Às vezes a gente não precisa de tanto, às vezes a gente, seguindo essas dicas dos passos essenciais, seguindo essas ideias que a gente trouxe, aliado a uma boa segmentação, a gente consegue mostrar que dá para fazer anúncio e dá para ter um retorno muito bacana com os anúncios, sim. Então, são 4 passos iniciais antes de vocês criarem um anúncio. Pensem qual é o objetivo do marketing desse anúncio de vocês. Se vocês criarem um post, qual é o objetivo dele? Vocês viram, vocês têm uma promoção de banho e tosa e vocês querem fazer mostrar para as pessoas que aquilo é uma promoção. Então, vocês querem alcançar mais pessoas. Esse é o objetivo de vocês. Pensem, quem são essas pessoas então que vocês querem alcançar? Poxa, eu quero alcançar mais gente, eu quero que esse post chegue mais pessoas. Mas quem são essas pessoas? Volta para as personas. Quem são as personas de vocês para esse post? Para pessoas de banho e tosa, quem são essas pessoas? As pessoas são pessoas que têm classe média alta, que moram perto do meu bairro, do bairro da minha pet shop. Então, segmentem pessoas. Posicionamento, o Facebook geralmente automatiza essa parte, então é onde ele aparece na timeline ou na lateralzinha. Geralmente ele faz essa automatização, então não tem problema, mas a gente vai chegar lá. E o lance? O lance é uma parte muito importante que vocês geralmente não conhecem, mas se vocês entrarem depois no site que eu passar, vocês vão entender. O lance, vocês podem escolher quanto vocês vão gastar com aquele anúncio em pessoa alcançada. Geralmente, se vocês clicam em impulsionar publicação, o lance é automático. Porém, não cliquem em impulsionar publicação. Sinto informar vocês que o Facebook tem coisas muito melhores do que impulsionar publicação. Vocês têm outros formatos, outras maneiras, muito além do que impulsionar publicação. Vocês clicam no impulsionar publicação, possivelmente, e vocês automatizam. Então, o Facebook decide quanto vocês vão pagar por aquelas pessoas. Isso, então, posso fazer uma brincadeira com hoje. Hoje, com a situação política do Brasil, pouquíssimos anúncios diretamente pelo impulsionar publicação deram certo. Porque as pessoas tiveram que pagar muito para aparecer na timeline das pessoas. Porque a gente tem que pagar muito para disputar com os outros posts que estão na timeline. Vocês possivelmente receberam muito mais coisas de jornais, pessoas compartilhando sobre posicionamentos políticos, do que de empresas. Isso quer dizer que as empresas tiveram que pagar muito para aparecer hoje na internet. Vocês vão entender melhor quando vocês acessarem. Acessem esse site que é o facebook.com/ads, pode botar manager também, e ali vocês entendem melhor como vocês podem criar anúncios diferenciados. Então, eu vou explicar os formatos dos anúncios, mas ali vocês vão entender direitinho como é que vocês arrumam os lances e arrumam a segmentação. O que a gente tem de formato, então, a partir do Facebook Ads? A partir do Facebook Ads, a gente consegue ter o formato esse que está na tela de publicação normal, que é um envolvimento com a publicação. Eu posso botar uma foto, um vídeo e um texto. Isso vai gerar mais alcance, vai gerar mais engajamento e vai gerar mais, que são curtidas, comentários, compartilhamentos. Esse é o comum, esse é geralmente o que vocês fazem para impulsionar publicação. Esse já é o de curtidas na página. Vocês podem fazer um compartilhamento, um anúncio que traga para curtir a página de vocês. Então, vocês querem aumentar muito as curtidas na página. Vocês podem fazer esse tipo de anúncio através daquele facebook.com/ads. Esse tipo de anúncio é segmentado também para as pessoas que vocês querem e geram mais fãs. Esse tipo de anúncio, agora, é o anúncio de carrossel. Então, vocês podem colocar várias fotos. Então, vocês querem exibir vários produtos, vocês estão com alguma ideia legal de vários produtos juntos, uma promoção. Vocês podem fazer um anúncio com várias fotos em carrossel, o que é bem bacana, que manda para o site de vocês. Esse também vocês encontram ali no Facebook Ads. Esse é o formato chamando para o site também, que vocês podem colocar somente uma foto. Daí esse não inclui outras fotos, esse vocês põem só uma foto. E também chama para o site e para a parte do Saiba Mais.
Já esse anúncio é o formato de anúncio que alcança pessoas que moram próximo ao negócio. Isso é muito bacana para negócios locais. A pet shop que eu falei, daqui a pouco uma promoção que vocês estão fazendo, um feirão, alguma coisa, um bazar. Então, chamar as pessoas que moram perto, chamar as pessoas que estão passando por perto. Esse anúncio funciona muito bem para lojas e para empresas locais, que podem, então, atrair as pessoas que estão passando por ali. Esse é muito bacana e funciona muito bem. A gente já fazia para alguns clientes na nossa empresa. Então, funciona muito bem. Acho que vale a pena vocês investirem para negócios locais. Esse, por último, é o objetivo de gerar cadastros. Esse é muito bacana para segmento de imobiliárias, para alguns segmentos que vocês precisam de e-mail e telefone, escolas, nesse sentido. Esse funciona muito bem para esse ramo, porque vocês conseguem, então, criar um anúncio e fazer com que as pessoas deem o e-mail em troca para vocês. Vocês vão fazer o anúncio, vocês vão finalizar ali, então vocês conseguem fazer a forma que, fiz um anúncio, a pessoa, para saber mais, ela vai ter que se cadastrar. Então ela clica em cadastre-se, coloca o nome, coloca o e-mail e envia direto para vocês. Vocês recebem na parte de gerenciador de anúncios, vocês recebem então vários anúncios deles e vários e-mails que são chamados de leads e vocês podem entrar em contato direto com essas pessoas. Então, essa parte de anúncios, vocês não fazem ideia o quanto pode modificar a vida de vocês. A gente sempre sugere que vocês entrem na parte de business e na parte de Facebook para negócios, que vai mudar muito a vida de vocês e vai clarear muito o pensamento, principalmente na parte de anúncios, porque a gente sabe que é o que mais toca na gente, porque a gente sabe que o Facebook querendo que a gente pague, então a gente precisa criar anúncios cada vez mais efetivos. O ideal sempre, então, é descobrir qual a melhor segmentação, qual a melhor persona, qual o melhor público para vocês, fazer um planejamento, cuidar do design, cuidar do conteúdo e do saque. Parece muita coisa, mas quando a gente tem um planejamento, quando a gente cria essa rotina pra gente, nós percebemos então que não é tanto assim, mas que a gente dá conta justamente porque o Facebook pode se tornar um canal de venda muito poderoso pra gente. E é por isso que a gente trouxe a relação do Facebook para vocês e o Facebook Marketing. Então, agora a gente vai passar para as perguntas que a gente vai receber aqui de vocês. Então, a gente está de volta aqui com as perguntas de vocês. Muito obrigada pela participação, então. Foram várias perguntas super legais que a gente recebeu aqui. E a primeira pergunta veio aqui da Eliane, falando que ela está elaborando uma marca e assim que estiver pronta, ela já quer começar a divulgar nas redes sociais. Parabéns, Eliane, muito bom. Acho muito legal essa ideia de começar a criação de marca e melhorar cada vez mais, incentivando o empreendedorismo. Então, para divulgar nas redes sociais e para ter um retorno, a gente bate muito na tecla da geração de conteúdo com qualidade. Então, a gente bate começar então a procurar o público, começa desde o início, começa desde a raiz. Quem é o público, quem é a pessoa que vai ler, quem é que vai ler a página, quem é a pessoa que vai interagir contigo, com quem tu tá falando. Começa lá do início da missão da tua empresa. A partir disso, estabelece um planejamento de conteúdos que seriam bacanas e que seriam interessantes para a tua empresa. Um exemplo, vamos supor que a tua empresa seja do ramo imobiliário, como eu já dei os exemplos antes.
A gente pensa no ramo imobiliário, então a gente vai pensar, vamos fazer promoções de empreendimentos, vamos fazer promoções de novos produtos que estão surgindo, a gente pode mostrar como são os colaboradores, algum feirão que está acontecendo, a gente pode fazer enquetes, o que vocês querem saber, quais são as dúvidas que vocês têm sobre isso. Então eu acredito que a geração de conteúdo com qualidade, aliado a anúncios muito bem segmentados, dá muito certo. Porque vocês começando um planejamento, todo mundo que está criando um negócio, a partir do momento que cria um negócio e começa a criar o planejamento, já está indo bem, já está indo pelo caminho certo. Porque geralmente a gente, na nossa ânsia de querer já postar e já fazer essas coisas rapidamente, a gente acaba não criando um planejamento. Mas se vocês estão na época do início, perfeito, vocês conseguem já começar o planejamento, já começar a anotar o que vocês identificam do público e que vocês acreditam que é importante. Peguem essas ideias de posts, essas ideias de conteúdos e criem, então, tipos de conteúdos que são bacanas para os de vocês. Botem na manga ali uns 20 conteúdos para vocês irem fazendo, irem criando arte, irem pensando em enquetes. Tem vários artifícios que vocês podem fazer. O conteúdo é a chave, muitos cursos trazem isso, que o conteúdo é rei. E o conteúdo aliado à segmentação de anúncios dá muito certo, porque vocês aprendendo ali na parte de anúncios que eu mostrei para vocês, de Facebook Ads, vocês conseguem segmentar muito bem o anúncio de vocês. Inclusive, uma observação muito interessante que funciona para quem está abrindo o negócio e também quem já tem. O Facebook hoje tem acesso a muita segmentação. Ele tem acesso a segmentações como de onde a gente mora, que vocês possivelmente já sabem. Ele tem acesso a segmentações onde a gente estuda, se a gente casou agora, se a gente noivou agora, se a gente ficou solteiro agora, quando é o nosso aniversário. E o nosso salário. Isso é uma coisa muito engraçada, porque às vezes nem a gente sabe quanto a gente recebe, né? Ainda mais empreendedor, às vezes nem a gente sabe quanto recebe, mas o Facebook sabe. Ele tem uma parceria com o Serasa, então eles têm acesso à nossa conta bancária, então a gente, não necessariamente a conta, mas ao quanto a gente tem de renda familiar, então eles conseguem segmentar anúncios por rendas também. Então, vocês conseguem fuçar bastante quando vocês entrarem ali na parte do Facebook Ads. Vocês vão se maravilhar, porque tem muita segmentação legal que vocês podem ver por renda, por levado recentemente, mudou recentemente. Tem coisas muito bacanas que vocês podem fazer adaptados pro negócio de vocês. Se os anúncios patrocinados realmente fazem diferença na hora de divulgar a marca, fazem bastante diferença. De fato, eles têm um poder muito grande, porque, como eu falei, o Facebook dá prioridade mesmo para perfis. Então, quanto mais vocês pagarem e quanto mais vocês patrocinarem, ele vai dar um retorno bacana. Porém, o patrocinado também tem a ver com conteúdo. A gente na empresa, eu tenho uma empresa especializada nessa área de gestão de redes sociais e consultoria em marketing. A gente nunca faz os anúncios soltos. A gente costuma fazer, então, o planejamento de conteúdo. A gente posta um conteúdo por um tempo na página e depois de um tempo a gente começa a patrocinar os posts. Porque o público precisa se acostumar com a ideia de que aquela página existe, de que aquela página chegou. Porque se vocês analisarem a página de vocês no Facebook, é o endereço na internet de vocês. Muita gente não tem site, muita gente não usufrui disso. Então o Facebook é o endereço de vocês na internet. Então os anúncios vão chamar as pessoas, os anúncios vão mostrar que vocês existem, vão aos pouquinhos eliminando as pessoas vão percebendo a existência de vocês. O que a gente não recomenda é patrocinar todos os posts. Patrocinem uma promoção, patrocinem uma novidade que vocês querem mostrar, mas tentem não patrocinar tudo, porque daqui a pouco o Facebook acaba burlando vocês e não mostrando absolutamente tudo. Então, o bacana é utilizar sim anúncios patrocinados, utilizar sim conteúdos de qualidade, mas não patrocinar tudo. Investir muito mais em conteúdo do que em patrocínio mesmo. Essa pergunta também é bem legal, sobre o público de terceira idade, se mesmo assim
deve estar nas redes sociais. Na nossa empresa, como eu falei que a gente faz a gestão de redes sociais, a gente trabalha com uma farmácia de manipulação. O público da farmácia de manipulação é de terceira idade, então eles têm a penetração deles é terceira idade, devido a remédios, a suplementos, vitaminas, e a gente tem conseguido um retorno muito grande. Claro, é mais custoso. Essa é a ideia que vocês têm que pensar. Não é de um dia para o outro, porque eles não estão o tempo inteiro no celular, não é tanto como o jovem que assiste vídeo o tempo inteiro. Mas, mostrando conteúdo, mostrando principalmente benefícios das empresas de vocês. Se vocês mostram o benefício do produto de vocês, vocês dão dicas de uso do produto de vocês, ou do serviço, isso chama muito a atenção das pessoas, independente da idade. Público de terceira idade acaba vendo vocês como uma fonte de conteúdo. Então, como nosso caso é uma farmácia de manipulação, é uma fonte de conteúdo que eles leem, por exemplo, o ômega 3 faz bem para o coração, por exemplo, e eles veem aquilo como, poxa, eles estão me dando uma informação bacana. Quando eles forem comprar de uma farmácia de manipulação, é a gente que ele vai lembrar. É dessa farmácia que ele vai lembrar, porque ele está trazendo conteúdo de qualidade. Então, a terceira idade, embora em menor quantidade, com certeza, não é exatamente a mesma quantidade, mas eles estão sim nas redes sociais e isso tem se tornado, está crescendo de uma forma exponencial. Isso é muito bacana, porque vocês têm essa oportunidade, têm esse filão de mercado para entrar. A parte ali, tem uma pergunta muito legal que talvez surja essa dúvida com frequência, se eu posso fazer a propaganda do meu negócio na minha própria página e qual que é a diferença para a fanpage, né? Então, assim, existe a diferença, né, do perfil para o Facebook. O perfil é eu, pessoa, então eu, Ana Paula Zandoná, sou um perfil e estou ali como uma pessoa que posto coisas com meus amigos e me relaciono com os meus amigos. Mas a página é o meu negócio. Então, a página conta com a minha agência, com o escritório de marketing. Eu posto coisas que têm a ver com o meu escritório, com os meus clientes, que são dicas para os meus clientes. Então, é o meu negócio. Eles são duas coisas dissociadas. Eu não posso acreditar que os dois são a mesma coisa, porque eles não são. Então, na minha fanpage, eu não vou falar como Ana Paula. Eu vou falar como Rai Social Media, que é a minha empresa. Eu não vou falar de modo como eu falo com os meus amigos, porque é uma fanpage. Isso é uma fanpage. A página do teu negócio. O perfil é a tua página pessoal, as tuas fotos, as coisas que tu faz. Então, é muito importante que vocês façam essa dissociação de perfil e página e vocês coloquem no perfil somente as coisas pessoais. Então, fotos com amigos, coisas que vocês estão fazendo, negócios de vocês, coisas que referem a vocês, pessoas físicas, e a página, a fanpage, negócios a vocês, pessoas jurídicas. Então, é muito bom vocês separarem mesmo uma coisa da outra e terem essa noção de que uma coisa não tem a ver com a outra. Mas, claro que eu, no meu perfil, posso compartilhar coisas lá da minha página pro meu perfil. Eu posso, poxa, assim como vocês compartilham de outras páginas, vocês podem olhar ali e ver, vou compartilhar, vai ter mais alcance, vai ter mais engajamento, e é uma boa saída também, porque já que o perfil dá mais retorno, vocês podem pegar então do perfil de vocês e compartilharem da página, então, do negócio de vocês. Mas lembrando que para divulgar, nunca é bom divulgar o negócio direto no perfil. Isso porque o senhor Mark Zuckerberg não permite. Então, a qualquer momento, se isso for feito com frequência, ele pode simplesmente deletar a página de vocês, o perfil de vocês, e vocês perderem tudo que está ali. Então, sempre pensem, perfil, pessoa, página, CNPJ. Então, pensem em CPF, CNPJ para fazerem essa distinção. É ruim não colocar o valor nas postagens? Posso falar só em box? É ruim, na verdade o que a gente indica é não colocar os valores nas postagens, a não ser que seja uma promoção. Por quê? Porque isso instiga as pessoas a perguntarem:
Se eu, por exemplo, estiver divulgando o meu serviço de seleção e recrutamento e seleção. Se eu estiver divulgando aquele serviço e já tiver o preço, automaticamente a pessoa não vai comentar perguntando o preço. O que eu quero no Facebook? Lembra que eu falei lá no início, a gente quer o quê? Comentário, a gente quer compartilhamento. Então eu quero que a pessoa que se interessou pelo recrutamento e seleção responda, pergunte. Então ela vai chegar lá na minha pergunta e vai dizer quanto custa o serviço. Eu vou chamar inbox. É sempre bacana vocês lembrarem de chamar inbox, não responderem ali direto, para instigar próximas pessoas a perguntarem. Então, se eu responder direto, custa, um exemplo, R$100, e outra pessoa ficou interessado e já viu a resposta no comentário, ela não vai perguntar de novo. E aí vocês estão perdendo contatos de pessoas interessadas. Então, deixe essas pessoas se interessarem, comentarem, para aí vocês conseguirem pegar, fisgar elas e chamarem inbox. Lembrem sempre, então, de chamar inbox e de responder ali, chamei no privado, para as outras que estão olhando de fora verem que vocês conversam, que vocês são uma empresa legal. Então, tenham esse cuidado de mostrar o preço no privado, a não ser que seja uma promoção super bacana, que vocês queiram divulgar o preço, aí não tem problema. Promoção de R$ 59,90 por R$ 49,90, não tem problema, porque promoção é mesmo para chamar atenção. Então, isso é bem relevante. O Instagram dá um retorno melhor que o Facebook? Essa é uma pergunta que muita gente traz e que muita gente pensa, né? E aí, o Instagram que tem alta, né? O que eu faço? Tem que estar no Instagram, tem que estar no Facebook. Como eu falei no início, são 114 milhões de pessoas ativas no Facebook hoje. São muitas pessoas. E o público do Facebook é um público bem diferente do Instagram. O que eu digo pra vocês vai depender do público de vocês. Vai depender de quem é a pessoa que compra de vocês. Quem é a pessoa? Instagram, geralmente, tem um público mais jovem. Instagram tem um público mais ligado, mais conectado, que é muito visual. Então, vocês vão ter que ter fotos muito bacanas. Se vocês têm foto bacana, se o público de vocês é um público jovem, produtos de desejo, como, por exemplo, sapato, roupa, esse tipo de varejo chama muita atenção no Instagram. Vende bastante por Instagram. Então, embora eu defenda bastante o Facebook, acho que o Instagram tem uma grande penetração no mercado e eu acho que deve ter, porque tem muitos nichos que funcionam muito bem pro Instagram. Mas aí vai depender do próprio nicho de vocês. Então, vai depender se é nicho, como eu falei, nessa parte do filão do desejo, que são produtos de rápida compra. Serviços geralmente não são tão bons para o Instagram. Pessoas jovens, pessoas de terceira idade, 30 anos ali, já não funciona muito. O Instagram é um público adolescente a 30, 35 anos. A partir disso já começa a ir para o Facebook. Então, analisa bem qual é o nicho de mercado que vocês estão entrando, que vocês participam, para ver se é o nicho de vocês para o Instagram. Mas se for, ótimo, o Instagram é muito bacana também. Essa também é uma pergunta super legal, perguntando se fazer as postagens do Instagram e compartilhar depois na fanpage e depois no perfil tá errado. É uma pergunta bem interessante, porque muita gente tem costume de pegar o Instagram, mandar pro Facebook, mandar pro perfil, porque a gente aproveita a mesma postagem. O interessante, como eu falei agora há pouco, o Instagram tem uma linguagem diferente do Facebook. O Instagram tem uma linguagem que é mais jovem, é uma linguagem mais rápida, então é um público diferente, é um público de hashtag, é um público que não vai ser o mesmo do Facebook. Por isso que a gente sempre aconselha, a postagem do Instagram vai ser diferente da postagem do Facebook. A postagem do Instagram vai ser uma postagem mais rápida, a do Facebook vai ser mais pontual para o teu público, que é um público diferente. O Instagram é mais visual, o Facebook gosta mais das artes. Mas, ao mesmo tempo, a postagem, então, para o perfil de vocês não tem problema. Isso é separado. Mas o que a gente sugere é Instagram e Facebook serem postagens diferentes.
Mas, claro que vocês podem sempre utilizar os dois e compartilhar direto no perfil para aumentar o alcance de vocês. Surgiram diversas outras perguntas que são muito bacanas. A gente agradece muito a participação de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato diretamente com o Sebrae ou com a nossa empresa, que é a Rai Social Media. Vocês podem falar conosco, se surgir alguma dúvida, o que eu faço agora, bateu aquele pavor, a gente está aqui para ajudar vocês. Espero que tenha sido esclarecedor e a gente agradece muito a participação de vocês todos aqui. Muito obrigada!